Estou aqui com o professor José Roberto Santos Lima. Ele é professor de, ele é professor do curso de História da UFAL. Professor, eu queria que o senhor nos contasse a origem de Maceió. A origem de Maceió, praticamente ela está agregada a um processo justamente de ocupação do território, né? Quando se fundaram as 4 vilas, a primeira, Penedo, lá em São Francisco, no Rio de São Francisco, e quando Duarte Coelho Pereira e seus descendentes fundam Penedo, era com o objetivo de garantir o controle de toda a área que corresponderia ser a capitania de Pernambuco, que pegava da fronteira com a Paraíba e até a Foz de São Francisco. Então, Alagoas era parte de Pernambuco, não existia Alagoas. Alagoas só vai existir depois de 1817, né? Processo de emancipação política, e Alagoas passa a existir, né, juridicamente. Essa Alagoas que estamos a falar é a Alagoas colonial, que corresponderia a ser a parte sul da capitania de Pernambuco. Isso tem que ficar bem explicado, porque o Carina, Alagoas colonial, existia Alagoas colonial, existia como território, existia como área do começo da colonização, mas era parte da capitania de Pernambuco. Fundado Penedo, ele veio, concedeu uma sesmaria a um descendente de alemão, né, Cristóvão Litz, L-I-T-Z, que esse Litz se transformou, aportuguesando em Lins, Cristóvão Lins, que ele recebe a sesmaria do Arco de Pereira e seus descendentes para iniciar a colonização dessa parte norte de Alagoas, que pegava justamente a região de Portugal, São Luís de Quitunde, Matriz e Passo do Camaragibe, que é onde você começa a colonização do norte de Alagoas. Essas sesmarias foram desdobradas em várias áreas que correspondem a grande parte dos municípios do norte de Alagoas, da fronteira entre Alagoas e Pernambuco. Só que o Duarte Coelho Pereira ele se instala em Olinda, funda Penedo lá embaixo, mas precisava amarrar uma área mais próxima a Olinda, que passa a ser Portugal, daí a ocupação do norte de Alagoas, e mais tarde, já no século XVI, a ocupação do centro, da região das Lagoas, Mundaú e Manguaba, que você funda Santa Luzia do Norte, quando o Romero, né, ele funda um engenho em Santa Luzia, e em torno do rio Sumaúma funda-se depois um outro engenho que vai dar origem a Alagoas do Sul, Santa Maria Madalena de Alagoas do Sul, Marechal Deodoro hoje, né? Fundados esses 4 núcleos, instalados os primeiros engenhos, aí você começa a constituir as primeiras vilas. E vila, no caso, passa a ser uma unidade, né, política administrativa da vila colonial, onde a ocupação do território e a consolidação desse povoamento se faria mediante a instalação dos engenhos, a condição não só econômica da produção do açúcar, mas o principal elemento financiador que bancou a colonização do Brasil, a monocultura da cana-de-açúcar. Mas não gosto de monocultura, você não gosta, mas foi ela que garantiu o processo de colonização e efetivação de ocupação do território. Quer dizer, o Estado não banca, mas é a iniciativa privada, a iniciativa particular, que monta os primeiros engenhos de açúcar, com capital judeu, holandês ou só judeu, a depender de quem foram os grupos que financiaram esses empreendimentos mercantis, né, baseados na cana-de-açúcar. A efetivação da ocupação do Baixo São Francisco
Mais tarde, que não é só a fundação de Penedo, você vai consolidando à medida que as fazendas de gado foram se deslocando para a região do Baixo São Francisco. Quer dizer, concedendo-se as Seis Marias, ocupando os territórios, funda-se não só Penedo, mas a primeiro núcleo de povoamento depois de Penedo é a região justamente do Traipu, né? A primeira vila que se constitui depois de Penedo, Traipu. Até você chegar a Ipanema, Santana do Ipanema, a você chegar a Piranhas, a você chegar a Delmiro Gouveia, a Pedra Antiga, tudo isso se constitui a partir justamente do povoamento via pecuária, né? A pecuária foi que garantiu esse povoamento. Só que esse povoamento que no caso você poderia dizer, não, é predatório, predatório desde o começo com a instalação do ciclo do pau-brasil, né? E à medida que você foi avançando sobre esses territórios, não existia cerca de arame farpado, era tudo o gado solto, mas o gado também expulsava os índios das suas terras. E à medida que você vai avançando sobre esses territórios, você vai botando os índios para fora, né? Processo de escravização da mão de obra indígena, a própria condição do vaqueiro. O cara diz, vaqueiro, para que vaqueiro? Sem vaqueiro não existiria pecuária, porque justamente é ele que cuida do gado, é ele que faz o processo de cicatrização, higiene, todos os cuidados para poder o bezerrinho, né, ainda não era desmamado, ele teria que ser cuidado, né? Não existia ainda a vacina, mas todo esse processo de cuidado inicial é feito pelo vaqueiro. Até, né, o bezerrinho poder andar com a mãe de forma mais segura, né, nesse sentido. Mas foi esse elemento, o fio condutor do processo de ocupação do sertão nas Alagoas. Você diz, não, se estava a zona da mata e a zona justamente atlântica ocupada, os rios, o Manguaba lá em cima, o São Miguel dos Campos, São Miguel, o Jiquiá da praia, e outros rios, o Paraíba e o Mundaú, que depois eles avançaram sobre esses determinados territórios, é que vai abrir caminhos para o processo de povoamento do território. Maceió, ele entra justamente como parte do território que pertencia a Marechal Deodoro, ao município de Marechal Deodoro atual, que no caso era Alagoas do Sul, né? Essa área, a partir de 1815, ela se livra do domínio de Marechal Deodoro sobre o território que corresponderia ao município de Maceió. Essa área, a partir daí por diante, né, passa a você ter uma concentração cada vez maior, dado a inviabilidade do Porto do Francês, que você exportava açúcar por lá, mas o navio, para encostar no Porto do Francês, você tem que entrar com uma maré alta e sair com a maré alta, mas você tinha uma maré baixa. Entre alta e alta tem a baixa no meio. Baixa, o navio colava no fundo né, da praia do Francês. Então isso criava um problema para você ter que deslocar todo o açúcar da região do Vale do Sumaúma para exportar açúcar via Porto do Francês, era um problema. A região das Lagoas, que era justamente abastecedora de açúcar via Porto de Jaraguá, quando o Porto de Jaraguá se constitui não o porto, ancoragem, mas o que se chamaria hoje de ancoradouro do Jaraguá, que os navios ficavam em alto mar. Daí você tem justamente da navegação na região das Lagoas, Mundaú e Manguaba, tanto de Santa Luzia como de Marechal Deodoro, o transporte do açúcar para o Trapiche da Barra, né, a região do Trapiche da Barra, e dali vinha um trem que pegava esse açúcar, pegava esse algodão e transportava para Jaraguá, para exportação. Desativa-se depois o Porto do Francês,
e mantém-se Jaraguá ativo, e o porto do São Francisco, que era justamente o porto do Penedo. Então, essas áreas, o processo de expansão do território, de ocupação do território, de produção de açúcar, de algodão, madeira, pau-brasil, resinas vegetais e de outros materiais para exportação via Porto de Jaraguá. O porto é que justamente não apenas tenha dado origem à cidade, né? Porque existem duas teses a respeito da origem de Maceió. A tese mais antiga, que hoje não é mais usual, mas a gente tem que falar para os alunos, que a tese mais antiga é justamente que Maceió se originou do antigo engenho Banguê Maceió. O que é que seria possível você montar engenho na cidade de Maceió, que é uma cidade que nasceu em cima do mangue. Né? Você tem a orla marítima e a orla lagunar. Todas as duas orlas cheias de terrenos entrecortados por mangues, ou à beira da lagoa, não do mar, mas a beira da lagoa era toda ele mangue. Como é que fica isso? Para você aterrar essas áreas todas e torná-las possível habitação, né? Lembre-se que antes do afundamento do bairro de Bebedouro, né? A questão da Braskem, toda essa área aí morou parte da elite pensante e da elite que tinha, né, poder aquisitivo muito alto. Morar em Bebedouro, naquela área ali, era a área de elite, mas só que as ideias, né, dos higienistas e as ideias de boa parte da elite pensante, não era conveniente você morar muito perto dos cursos d'água, nem de rio, nem de riacho, nem lagoa, e etc., pela questão justamente de mosquito. Esse elemento que vai levar o processo justamente de aterramento das áreas úmidas ou umedecidas que existiam em Maceió, ou área de mangue, ou área de aterro, ou coisa parecida. Né? Uma dessas áreas foi justamente a Ponta Grossa. Ponta Grossa por quê? Ponta Grossa, ponta é extremidade, Pontal da Barra, né? Ponta Grossa, Ponta Verde. Então, por que esses nomes? São lugares extremos desse território, né? Os contornos desse determinado território. Então, você precisou aterrar boa parte da cidade de Maceió, que eram pantanosa ou semi-pantanosa, para você fazer o processo de povoamento da cidade. Aí você diz, não, é a parte mais antiga da cidade. A parte mais antiga da cidade é onde você instalou os primeiros povoamentos. Né? Em torno da catedral, aquela região justamente, arquivo público, antigo, né, a Biblioteca Pública Estadual, onde você montou mais tarde o comércio, o centro histórico da cidade de Maceió, que foi construído praticamente quando o primeiro governador da província, o Melo e Povas, né, Melo e Povas, mandou um engenheiro fazer a planta da cidade. A planta partia-se de onde? Partia-se do porto, que era onde estava a alma da cidade, era no porto, onde estava a circulação de riqueza, a distribuição da riqueza não, a circulação da riqueza, né? Nesse sentido. E o porto dele é que você vai montar as estruturas e as primeiras ruas dentro do processo. Só que não, onde é que está Siqueira Campos? Onde é que está o Trapiche? Onde é que está o Vergel do Lago? Onde é que está Bebedouro? Onde é que está Farol? Né? Jacintinho. Essas são áreas, no caso de Jacintinho, uma área relativamente recente da história da cidade. Né? Mas ela cresceu em torno justamente dessas áreas, da ocupação dessas áreas periféricas. Aí você diz, não, a Ponta Grossa nasceu de onde? De aterramento também, não é só o Dique Estrada que nasceu de aterramento. Boa parte da cidade de Maceió nasceu do processo de aterramento.